bom dia para você que está acompanhando o programa Fala Cidadão. Começa agora aqui o quadro A Voz do Servidor. É o Sindicato de Servidores Municipais de Araruama, levando até você informações importantes sobre o funcionalismo público municipal araruamense, levando informações importantes para você, servidor, para você, trabalhador. Eu sou Pablo Custódio, da assessoria de imprensa do SSMA, e vamos levar para você hoje aqui nesse quadro informações sobre saúde. Você que sempre acompanha sabe que o Dr. Cid Maggioli sempre participa com a gente aqui do quadro do sindicato, nesse espaço que a gente chama de saúde trabalhador. Bom dia, doutor Cid, tudo bem? Bom dia, Pablo. Bom dia, queridos ouvintes da 560, a Rádio Costa do Sol, essa rádio que é companheira, parceira nossa, né? Nesse programa, A Voz do Servidor, Saúde do Trabalhador. Um bom dia para todos vocês. Doutor Cid, numa edição anterior, em que a gente também falou aqui sobre saúde, nós falamos sobre a saúde do homem, sobre doenças voltadas para o público masculino. E hoje, como não poderia ser diferente, vamos falar sobre doenças que são mais comuns nas mulheres. Que doenças são essas, doutor Cid? Prezado Pablo, como nós falamos anteriormente, a gente não pode deixar de citar doenças que incidem de uma maneira assim assustadora na vida da gente, tanto no homem como na mulher. Como a hipertensão arterial, como a diabetes, como as gastrites, os problemas digestivos, que muitas das vezes estão relacionados a uma má alimentação, essa vida corrida da gente. Uma dieta que não é balanceada e se usa muita fritura, muita gordura, porque são as minutas, são os alimentos que são feitos mais rapidamente. Isso traz assim problemas, danos muito grandes à saúde. Nós sabemos, Pablo, nós como trabalhadores e dentro de um sindicato, e a gente sente isso, cada vez mais uma necessidade da mulher participar do orçamento familiar. Então, cada vez mais a mulher precisa, muitas das vezes, estar no lugar e não tem sobra tempo para poder fazer uma alimentação saudável. Então, tudo isso contribui para os problemas digestivos, da pressão alta, problemas da diabetes, agravando, né? Então, essas doenças são comuns ao homem e à mulher. Mas vamos fazer uma viagem desde a menininha até a mulher idosa, uma viagem bem curta, né? Falando das doenças que incidem com maior frequência no sexo feminino. Vamos começar com a mocinha, aquela menina que começa a ter os seus caracteres sexuais secundários, ou seja, surgir os pelos, o desenvolvimento da mama, né? Uma das coisas importantíssimas é o fator psicológico, porque começa a haver uma mudança do corpo daquela criança, se transformando em criança para mocinha. Isso muitas das vezes mexe muito no lado emocional. Eu, como homeopata, eu pego muito essas crianças, né? A mamãe leva porque a criança engorda um pouquinho, então começa a perder a forma. Ou até pelo contrário, às vezes emagrece. Então o lado psicológico é muito importante. Você conversar com... Isso cabe um pouquinho mais para a mãe do que para o pai, né? Conversar com a filha assim, olha, você está crescendo, você está ficando mocinha, né? Daqui a pouquinho vai desenvolver um pouquinho mais a sua mama, vai começar a ter pelos pubianos, pelos axilares, ou seja, pelos na região genital e debaixo do braço. Isso é importante. Até a criança tornar-se mocinha. Nós chamamos na linguagem médica a menarca, né? Então começa a haver uma mudança hormonal muito grande. E, doutor Cid, nesse momento de transformação, a criança pode ficar mais ansiosa, ter uma certa irritabilidade também. Seria importante também falar um pouquinho sobre esse assunto. Meu amigo Pablo, quem nunca ouviu falar em TPM? Amigo, você tá rindo, mas é verdade. Começa nessa fase a TPM, né? Tensão pré-menstrual. Então, depende da paciente, isso pode ser mais ou menos exacerbado. A TPM é uma coisa muito séria. Tanto é, amigo, que é um capítulo à parte. Porque existe mesmo uma mudança hormonal muito grande e cada um vai reagir de uma determinada maneira, não é verdade? Então nós temos, né, seguindo, né, essa TPM, né, que seria uma tensão pré-menstrual, né, que varia muito de mulher para mulher, né? Nós temos também uma patologia que incide muito em jovens, chamada anexite,
que são anexites? É uma inflamação da trompa e do ovário. Uma coisa que também pode incidir com grande frequência mesmo, são os ovários policísticos, micropolicísticos. As jovenzinhas muitas das vezes têm um ovário micropolicístico e é importante, no caso, desde cedo, essa avaliação com o ginecologista. O preventivo, minha gente, queridas amigas ouvintes da 560, o preventivo é fundamental na saúde da mulher. A mulher precisa se consultar periodicamente com o ginecologista. Cid, quais são os problemas que a mulher pode identificar através dessa avaliação médica do preventivo? Muitas pessoas, Pablo, pensam que o preventivo é para prevenir doença sexualmente transmissível. Não é para isso. O maior objetivo do preventivo é prevenir câncer. Prevenir o câncer de colo do útero, prevenir o câncer de mama. Então, o preventivo é basicamente para prevenir doenças malignas. Logicamente que você vai colher ali a lâmina, se você tiver uma cândida, tiver uma outra bactéria, a ginecologista ou o ginecologista vai tratar aquela patologia. Mas o objetivo principal do preventivo é a prevenção contra as neoplasias. E que muitas das vezes, tratado inicialmente, tem cura de 100%. 100% uma cura para uma doença neoplásica pega logo no início dos seus sintomas iniciais, do seu estadiamento inicial. Cid, o que é o mioma uterino? Pablo, eu não sou ginecologista, mas por ser médico, né, clínico, homeopata e casada com uma grande ginecologista, afirmam para você, o mioma uterino é uma patologia causada no próprio músculo do útero. O músculo do útero chama-se miométrio. Daí o nome mioma. O mioma é justamente uma proliferação, é como se fosse uma... Tecnicamente nós chamamos leiomioma, né? Leiomiomatose uterina. Então é como se fosse um nódulo, como se fosse uma proliferação dessa camada muscular do útero, né? E ele pode crescer para fora, crescer somente dentro desse próprio músculo, como pode crescer para fora. Daí os tipos de mioma. Nós temos mioma subseroso, intramural e submucoso. O que sangra mais é o submucoso, porque a mulher na época da menstruação, né, ele começa então a ter uma descamação maior, então está mais propensa a ter hemorragias. Já o subseroso quase não sangra. Agora é interessante que quando a mulher começa a entrar no climatério para a menopausa, devido à variação hormonal, a grande maioria desses miomas, eles regridem. Que é uma coisa interessante isso, a gente observa isso no nosso dia a dia. Agora, quando a paciente tem um mioma sangrante, né, normalmente o colega ginecologista ele indica a cirurgia. Fazer uma cirurgia para poder a pessoa não ter anemia tão grande, porque perde sangue, principalmente durante o fluxo menstrual, muito mais abundante do que normalmente perderia num fluxo menstrual normal, com 6, 7 anos antes da parada da menstruação. O que é a menopausa? A menopausa se caracteriza pela ausência, pela parada da menstruação. O maior sintoma são os fogachos, né? Outro sintoma é a irritabilidade. A mulher torna-se mais sensível. Muitas delas colocam para fora brigando e muitas delas há uma introversão, como se fosse até mesmo uma síndrome depressiva, de tristeza, ansiedade, não achar graça em nada. Tem umas que o libido, a vontade de manter relação, chega a zero. Incrível que pareça, algumas que ficam exacerbadas, mas na grande maioria das vezes fica bem diminuído. Tem pacientes que passam pelo climatério sem sentir nada disso. E até ri, poxa, mas você está sentindo isso? Conversa com as suas colegas. Eu nunca senti nada na menopausa, cheguei já aos meus 60, 70 anos e nunca senti nada. Mas isso é muito individual, de paciente para paciente. Cada um pode ser exacerbado num sintoma. O importante é saber de si.
tudo isso que nós estamos falando, estamos comentando, é importantíssimo para a nossa ouvinte, a nossa querida ouvinte da 560, conversar com o seu ginecologista. Não deixem de procurar um médico em todos os momentos da sua vida. Desde lá da minha amiguinha, criancinha lá de 10, 11 anos que está começando a entrar na menarca, na primeira menstruação, durante a vida sexual ativa de jovem, para poder saber qual a medicação importante para se tomar, entendeu? É importantíssimo ser colocado isso. Nunca, meus queridos amigos, escutem o que eu estou falando, se automedicar. Uma medicação que pode ser, que serviu para sua vizinha, para sua irmã, para sua mãe, pode fazer um dano terrível ao seu organismo. Então, nunca aceitem sugestões. Não, toma isso que é muito bom para isso. Não. O médico, ele estudou, ele está qualificado para poder fazer, primeiro de tudo, um diagnóstico. E segundo, a propedêutica, ou seja, indicar qual o melhor remédio. Isso é importantíssimo, porque nós temos, infelizmente, essa característica de ajudar. Não é nem por mal, Pablo. Não é nem por mal, querido ouvinte, né? É assim, você está sentindo determinada dor e toma isso que passa, né? Mas só que tem o seguinte, como eu falei do sintoma do climatério, que as pessoas apresentam sintomas diferentes porque nós somos diferentes. O nosso organismo reage de maneira diferente a determinado tipo de agressão. E a droga medicamentosa, né, eu acho que nunca foi bem feito uma definição. A droga medicamentosa é uma droga. Então ela tem os seus efeitos bons, mas tem os seus efeitos temíveis, terríveis. Então, minha gente, atenção, todas as nossas amigas trabalhadoras, esses nossos amigos ouvintes, né? Não só o público masculino, mas feminino, é importante uma avaliação médica segura, porque o maior beneficiado, com certeza, será o paciente. Então aí fica a dica do Dr. Cid Maggioli, te passando um alerta sobre você está com algum sintoma, está com algum problema de saúde, busque orientação médica especializada, pois é a melhor forma de você se cuidar. Dr. Cid, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação no quadro do sindicato, nesse espaço que a gente chama de Saúde Trabalhador. Dr. Cid vai voltar em outras edições participando com a gente, levando até você, ouvinte do quadro do sindicato, você ouvinte da Rádio Costa do Sol, informações importantes para você cuidar da sua saúde. O Dr. Cid também volta qualquer dia até falando sobre poesia. Quem conhece o Dr. Cid Maggioli sabe que ele é um grande poeta, inclusive com livro publicado. Um grande abraço, Dr. Cid. E você tem alguma pergunta para fazer para o Dr. Cid? Você tem alguma sugestão de tema para a gente abordar aqui no Saúde Trabalhador? Você pode passar a sua sugestão ou sua pergunta através do e-mail do sindicato, que é o comunicação.ssma@gmail.com. comunicação.ssma@gmail.com. Você também pode passar a sua mensagem pelo Facebook do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama. Eu quero agradecer você que acompanhou a gente até nesse momento no quadro A Voz do Servidor, aqui dentro do programa Fala Cidadão. Vou deixar para você o telefone do sindicato para você se informar, ficar por dentro sobre qualquer atividade do seu sindicato. É o